meus caros estudantes, estão aí quietinhos, né? Então vamos se movimentar agora para a aula de Sociologia, aquela aula de revisão, né? Onde a gente traz os principais conceitos que nós abordamos na aula sobre desigualdade social. É lógico que a gente fez um pequeno recorte, porque uma aula de 40 minutos não dá para falar sobre os inúmeros problemas de desigualdades sociais que temos no nosso país. Então, a gente apontou e trouxe alguns pontos importantes. E essa aula de revisão, como ela ainda é muito mais abreviada, a gente vai trazer os conceitos principais que nós falamos nessa aula sobre desigualdade social. Então, sem mais demora, vamos aqui comigo no quadro? Então, a gente vai falar sobre... A gente falou, né? O índice de Gini para medir a desigualdade social, né, de um país, de uma cidade, de um estado, né? Então, a gente viu que foi o índice de Gini, que foi criado por um estatístico, né? Ele exatamente foi criado para medir essas desigualdades através de dados estatísticos. Também a gente viu que a questão da desigualdade social, ela está muito vinculada à renda, à distribuição, à má distribuição de renda. Porque, como a gente viu, a gente tem um país com riquezas muito grandes, né, naturais, e, em contrapartida, um país com maior índice, com um índice imenso de pobreza. Também a gente viu que as desigualdades também, ela traz a questão da desigualdade da cor, né? Então, quando pensamos em educação, quando pensamos em mercado de trabalho, quando pensamos em renda, em moradia, a gente também passa exatamente pela questão da cor, né? Também trouxemos a questão da desigualdade de gênero, né? A gente trouxe aí, inclusive, dados das mulheres no mercado de trabalho, que mesmo elas estudando mais, exercendo a mesma profissão que um homem, ela ganha menos, né, no nosso país. Além do mais, as representações políticas no nosso país feminina ainda também são muito tímidas, muito pequenas, né? Isso em detrimento ainda de um histórico, né? Quando a gente olha para o nosso passado histórico, de um passado histórico patriarcal e que ainda, né, ele ainda é presente nos discursos, né, nas falas, né, no dia a dia, né, de que lugar de mulher é na cozinha. Então, a gente falou de cada um pouco disso. Também falamos sobre a questão da exclusão social. Desigualdade social, ela traz exclusões, ela traz abismos dentro de um país, né? Quando esse país é desigual, olha só, em questão de moradia, em questão de educação, em questão de saúde, né? Então, é como se você, aqui é um mesmo lugar, ó, como se houvesse dois mundos diferentes, né? Então, a gente apontou aqui o luxo, né? O luxo e o lixo. É mais ou menos como se fosse isso, né? Olha só. Então, a exclusão social é o processo de privação do acesso aos direitos sociais como um todo, os direitos políticos, à saúde, à educação e ao emprego, né? Então, todas essas exclusões, né? Todo esse abismo, essa invisibilidade social, ela causa exatamente exclusão, né? Lança as pessoas fora dos seus direitos, né? Então, elas não têm seus direitos reconhecidos e sim violados. A inclusão social é o outro lado da moeda, né? É o avesso da exclusão. Quando eu trabalho inclusão, quando eu tenho inclusão social, eu facilito, favoreço o acesso às pessoas ao meio comum. E todas elas estão exatamente no mesmo patamar. Todas têm os seus direitos reconhecidos, né? Sem distinção de cor, de raça ou de nacionalidade. Aqui, né, a gente traz agora a atividade, tá? E agora
nós vamos dar aquele tempinho, né, para vocês fazerem exatamente a atividade. E daqui a pouco a atividade com relação ao tema que nós trabalhamos, abordamos aqui, que é sobre desigualdade social. Daqui a pouquinho a gente volta para a correção dela, tá? Aguardo vocês. Opa, voltamos aqui. E aí? Já fizeram toda a atividade? Foi facinho? Foi bem fácil? Ou tiveram alguma dificuldade em algum momento? Então vamos ver agora quem gabaritou essa atividade aí, hein? Eu tô vendo a turma do fundão, todo mundo alegre aí. Vamos lá então ver quem fez a atividade certinha? Vamos então aqui para o quadro. Olha só, a questão 1. Quanto mais perto de um estiver o índice de um país, maior a desigualdade social, certo? E quanto mais perto de zero, menor a desigualdade. Portanto, qual o nome do instrumento criado pelo estatístico italiano para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda? Nós estamos nos referindo a quê? Olha só que pergunta fácil, né? Então, lembra que a gente falou sobre a questão de quanto mais perto de um o país está, ele é mais desigual. Quanto mais perto de zero, é menor, né, a desigualdade. Portanto, é o índice do IBGE, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será que é? Ou o índice de Gini? Ou será que é o índice de desenvolvimento, o IDH, índice de desenvolvimento humano? Ou será que é o índice do PNUD? Ou o índice da desigualdade? Vamos ver quem acertou. Essa tá muito fácil. Tô vendo a galera comemorar aí, ó. Índice de Gini. Nós estudamos exatamente, criada pelo estatístico italiano para medir o grau de desigualdade na distribuição de renda. Questão 2. É da UFG de 2014. Leia o texto a seguir. Em 1991, a renda média das brasileiras, olha só, das mulheres, né, correspondia a 63% do rendimento masculino. Em 2000, chegou a 71%. Portanto, as conquistas comprovam dedicação, mas também necessidade. As pesquisas revelam que quase 30% dessas mulheres apresentam em seus currículos mais de 10 anos de escolaridade contra 20% dos profissionais masculinos. É aquela história que falamos sobre a mulher tem muito mais anos de estudo, né? E muitas vezes ela está competindo na mesma função com um homem e aquele homem vai ganhar mais, mesmo tendo estudado menos que ela, né? Então aqui é baseado no livro A Evolução da Mulher no Mercado de Trabalho. A pergunta é, tendo em vista o texto, a gente percebe o quê? As diferenças na valorização da força de trabalho entre os gêneros, homem e mulher, e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social, será que é isso? Ou B, a queda da taxa de fecundidade elevando a renda feminina e os tabus da adequação a padrões de beleza vigentes? Ou será que C, a alteração do perfil das trabalhadoras que se tornam mais velhas, casadas e mães e a participação das mulheres no movimento feminista? Ou será que a letra D, né? Aí a gente já marcou aí, mas a gente vai voltar aí. A classificação, letra D, do trabalho doméstico contabilizado como atividade econômica e a continuidade de modelos familiares tradicionais. Ou a letra E, as diferenças da jornada de trabalho entre homens e mulheres e a influência da mídia estabelecendo um padrão de corpo
feminino. Vamos voltar aqui, portanto, a resposta é a letra A. As diferenças na valorização da força de trabalho entre homens e mulheres e a ampliação das demandas das mulheres na luta pelo reconhecimento social. Então, muito embora aqui, ó, o texto, né, o texto mostre que houve avanços, mas ainda aqui, ó, a gente percebe que ainda existe uma luta muito grande das mulheres para serem reconhecidas no mercado de trabalho, principalmente quando exercem funções iguais aos homens e ganham menos. Então, a luta ainda é uma luta nossa, ainda por direito à igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Então, aqui, agora decolando para o futuro. Vamos ver a questão 3. A questão 3, a gente vê aí uma imagem, né? Falando sobre exatamente a pobreza aqui, né? Então, aqui diz, a respeito da distribuição das pessoas em situação de pobreza no Brasil, assinale a alternativa correta. A. Em relação à pobreza, a pobreza ela está concentrada exclusivamente em estados da região norte e nordeste do país, será que é isso? Ou B, praticamente todos os municípios brasileiros contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. B. C, nas regiões sul, sudeste e litoral brasileiros, a questão da pobreza já foi superada, será que já? Ou D, a pobreza está concentrada em poucas cidades do país. Será que é verdade isso? Na maior parte do país, essa situação não existe, ou seja, não existe pobreza no resto do país, né? Ela está concentrada apenas em poucas cidades. Ou será que a maior parte das pessoas em situação de pobreza é encontrada em pequenas cidades e propriedades rurais isoladas? Será? Vamos ver a resposta? Praticamente, muito embora a gente veja um acentuado, isso aqui pode confundir, mas muito embora a gente veja um acentuado número na região norte e nordeste, ela não só está concentrada nessas duas regiões, tá? Mas existe praticamente em todos os municípios e contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Letra B. A questão 4 agora. Mediante o que vimos na sala sobre desigualdades sociais no Brasil, parte 2, responda o que significa exclusão social. Então, aqui você vai responder exatamente aquilo que nós trabalhamos aqui. A gente trabalhou com dois termos, né? O que é exclusão social e o que é inclusão social. Mas aqui a questão pede para você falar sobre exclusão social. O que é isso, então, né? Qual a possível resposta que você poderia ter colocado ou se aproximado disso aqui, né? Então, exclusão social é todo um processo pelo qual certos indivíduos ou grupos são marginalizados e impedidos de participar plenamente da sociedade. Isso pode acontecer por vários fatores, como pobreza, falta de acesso à educação, discriminação, desemprego, deficiência, entre outros. Então, falar de exclusão social é falar exatamente de falta de acesso, né, às políticas públicas, né, ou seja, políticas públicas que atendam, né, a falta delas que atenda a essa população, né, que precisa e que não tem acesso a uma moradia digna, né? Que não tem acesso a uma educação de qualidade, né? Então, e que também são discriminadas, né? Essas pessoas são discriminadas ao desemprego muito grande, porque acaba que não tem uma educação de qualidade, consequentemente não terá uma boa qualificação profissional. Então, isso vai ser praticamente
esse que não tem uma boa qualificação, ele vai cair exatamente no desemprego, porque ele está concorrendo muitas vezes com pessoas que se prepararam, que têm uma boa condição social. Então a gente poderia ter colocado inúmeras coisas aí para falar de exclusão social, né? Então vocês têm uma gama de coisas que poderiam ter sido colocadas aí. Então, fechando agora, a gente finaliza então a nossa revisão, né? A nossa correção também da atividade e aguardamos vocês, né? Para as próximas aulas aqui da unidade 2. Tchau, tchau! Foi bom ter vocês aqui conosco.